Boa noite, sejam bem-vindos à 20ª sessão científica do NEISE SED. Nossa sessão são uma iniciativa do grupo NEISE, grupo de pesquisa NEISE, e tem apoio da ABRACED, Associação Brasileira de Síndrome de Ehlers-Danlos. Meu nome é Acácia, eu sou professora da UNEB, pesquisadora do grupo NEISE SED, e hoje nossa sessão será realizada pelo Humberto Rodrigues. Ele é aluno do curso de Medicina da UNEB, no 3º semestre, e hoje passo a palavra para ele, então, que ele vai falar da síndrome de Ehlers-Danlos, hipermóvel, os desafios diagnósticos e o papel dos testes genéticos. Sua vez, Humberto. Olá a todos mais uma vez, boa noite. Como já apresentado, eu sou Humberto Rodrigues e vou estar apresentando sobre o artigo intitulado Síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, desafios diagnósticos e o papel dos testes genéticos. De modo a exemplificar o artigo de escolha, trago aqui as informações acerca do artigo, não traduzido, de modo a quem deseja buscar nas bases de dados possa encontrar esse mesmo material publicado. Ele foi publicado em abril de 2025, e sobre a autoria de Forganis e McGonigal. E, dando continuidade, o artigo inicia discutindo sobre a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel enquanto um subtipo mais comum de síndrome de Ehlers-Danlos, que é algo que a gente vem discutindo bastante no grupo, que é o subtipo mais comum, mas ainda subdiagnosticado, dentre esse grupo de doenças hereditárias do tecido conjuntivo. E tem como uma das características marcantes e importantes a hipersensibilidade da pele, a hipermobilidade articular e a fragilidade tecidual. No entanto, a etiologia molecular ela ainda é desconhecida, e isso é o que dificulta o diagnóstico da CDH. E, mediante essa dificuldade, uma vez que o diagnóstico é baseado em achados clínicos, temos alguns critérios diagnósticos, que havia uma classificação antes do ano de 2017, e após o ano de 2017 foi feita uma alteração. Justamente o objetivo era definir melhor a natureza sindrômica da CDH e, com isso, aumentar a especificidade, ao considerar, por exemplo, a variável de diferentes condições, como idade, sexo dos pacientes, e a gente teve uma reformulação de critérios. E aí o diagnóstico para CDH, ele passou a ser reclassificado, e ele tem como critério 3 pilares. Esses 3 pilares eles vão enfatizar a apresentação clínica, o histórico familiar e a exclusão de diagnósticos alternativos, que é justamente o que eu vou abordar mais à frente. E a gente usa a escala de Bentall como um primeiro parâmetro, justamente com esse ajuste de idade e sexo que eu havia mencionado, que é uma escala que a gente vai pontuar até 9, e temos algumas variáveis a serem analisadas, que inclusive temos publicação no nosso Instagram, discutindo um pouquinho sobre ela, e já foi discutido aqui em outras sessões. O segundo critério, ele consiste em 3 características, intituladas A, B e C, e elas são levadas também em consideração, porque o segundo critério vai ajustar justamente a característica A, associada à identificação de diferentes distúrbios do tecido conjuntivo. O recurso B, ele já vai existir um histórico familiar positivo, e aí a gente considera, então, parentes de primeiro grau, e atendendo aos critérios para CDH, que esses pacientes atendam o critério para CDH e tenham esse histórico familiar próximo, presente, e a característica C, que vai fazer referência justamente a complicações musculoesqueléticas, frouxidão articular, como, por exemplo, uma dor crônica, uma instabilidade articular, um caso de luxação recorrente de determinados pacientes, constituindo aí um segundo critério. E o terceiro critério, ele envolve justamente a exclusão de diagnósticos alternativos, E aí você descarta a fragilidade incômoda da pele e outras doenças hereditárias, associadas ao tecido conjuntivo.
No entanto, nós temos uma reflexão nesse sentido, porque os critérios diagnósticos de 2017, eles vêm sendo criticados, e o artigo critica ele justamente pela excessividade do rigor, no sentido de não capturar adequadamente a natureza multissistêmica da CDH. Vemos cada vez mais em diferentes publicações justamente a manifestação extra-articular dos sintomas associados a esse distúrbio, a síndrome, né? Então, a gente tem distúrbios gastrointestinais, urinários, a POTS, né, que é a síndrome taquicárdica ortostática postural, e até mesmo a disfunção psicológica. A gente vem discutindo isso cada vez mais, a gente já discutiu isso em outras sessões, em termos dessas manifestações extra-articulares, e isso enfatiza também a importância de olhar para esses parâmetros, porque geralmente é a causa, né? É a queixa que leva os pacientes a buscarem um suporte com relação à CDH. E quando esses critérios não contemplam essas outras manifestações, acaba tornando o processo diagnóstico, que já é difícil, baseado nos acertos clínicos, excludente. E é o que o artigo vem defendendo e é o que esse artigo vem mostrando. E justamente quando os pacientes eles não se enquadram dentro desses 3 parâmetros que eu mencionei, dentro desses 3 critérios, ocorre uma outra classificação, que é para os pacientes, né, que foram desde esse ano de 2017, classificados, então, como portadores de um distúrbio do espectro de hipermobilidade, que no Brasil, inclusive vimos na nossa última CIPO, um pouco sobre essa discussão da terminologia e como chamamos, né? A gente chama aqui mais comumente o transtorno do espectro de hipermobilidade, né? A gente chama de TH, e não o DEH. No entanto, essa não padronização também é um ponto de importância e um ponto de reflexão que é levantado pelo artigo. Embora esse grupo não tenha uma universalização, trabalhar com esse grupo também é importante, porque os achados vêm mostrando cada vez mais uma similaridade de manifestações entre pacientes classificados com CDH e pacientes classificados com TH. E os testes genéticos eles também entram enquanto um parâmetro, uma vez que eles são subutilizados na prática clínica, sobre o fundamento justamente de que a etiologia molecular da CDH é desconhecida. Só que os testes genéticos eles não vêm com a ideia, né, com a proposta de determinar de forma direta a CDH, mas sim de excluir outros diagnósticos correlatos a partir dos testes genéticos. E em função de N fatores, como o custo, prática profissional, escolha por parte do profissional, estes testes eles são subutilizados na prática clínica de modo geral. E enquanto achados também nesse sentido de diagnóstico direto, a gente tem o relato, né, de uma publicação que o artigo faz referência, que fala justamente da fibronectina, que é um possível biomarcador, né, para a CDH, e isso traz, enquanto um parâmetro, uma possível viabilidade de diagnosticar de forma direta, de forma objetiva, a CDH. No entanto, é relatado que esses ensaios eles estão em fases iniciais, precisam de estar em ensaios longitudinais para acompanhar a efetividade dessa implementação, o potencial enquanto biomarcador, e dentro desse contexto de fases iniciais, de estágios iniciais, o diagnóstico por exclusão continua sendo um parâmetro importante, os testes genéticos continuam sendo um parâmetro importante, justamente para chegarmos ao diagnóstico de CDH. E em termos de materiais e métodos, o artigo ele parte de uma estruturação de um estudo de coorte, né? Esse artigo ele fez um recorte de pacientes que foram atendidos pela Universidade de Miami, né? Justamente em um ambulatório que trata sobre doenças hereditárias do tecido conjuntivo. E esses pacientes que foram atendidos e tiveram seus prontuários registrados e seus resultados ali registrados nesse período de junho de 2019 a dezembro de 2022 foram incluídos no estudo. E aí, esses pacientes, alguns atenderam aos critérios de 2017, outros não atenderam. Os que atenderam aos critérios de 2017, eles seguiram um protocolo interno, padronizado para avaliação clínica e genética,
e foram feitos aí diferentes diagnósticos diferenciais e testes genéticos em função de níveis séricos e outros painéis genéticos feitos que eu vou detalhar mais posteriormente. E foi utilizado também o sequenciamento de última geração para fazer os painéis de genes associados às doenças hereditárias do tecido conjuntivo, e foram realizados num laboratório de genética clínica, e eles contaram com a certificação CLIA, que é um padrão de certificação de qualidade para laboratórios nos Estados Unidos. De modo sistemático, eu trouxe aqui também o fluxograma que ilustra os critérios de inclusão dos pacientes que foram estudados, né, que foram utilizados nesse estudo. Então, 907 pacientes eles foram encaminhados a essa clínica com suspeita de CDH dentro desse intervalo de tempo relatado, que foi justamente o recorte do estudo. Desses 178 pacientes, eles preencheram os critérios diagnósticos, né, segundo os 3 critérios de 2017. Dentre esses 178 que preencheram o critério diagnóstico, 131 tiveram os testes genéticos negativos. No entanto, desses 47 indivíduos tiveram um teste genético positivo, no sentido de apresentarem outras patologias associadas ao quadro de CDH. Então, 6 indivíduos apresentaram resultados positivos para genes associados a doença hereditária do tecido conjuntivo e distúrbios esqueléticos. 11 indivíduos apresentaram resultados positivos em genes associados a distúrbios neuromusculares. 7 indivíduos apresentaram associação com anomalia cromossômica ou variação do número de cópias de triptase, né? Porque eles mediram os níveis séricos de alfa-triptase e a partir dessa medida de níveis séricos, eles fizeram alguns testes genéticos direcionais. E também foi feito, no caso, para 22 indivíduos que, dentro desses 47 que apresentaram resultados positivos, eles também tiveram teste positivo associado a distúrbio do sistema imunológico. Esses pacientes também tiveram outro... Cancela aberta. O Barra agradece pela sua visita. Então, eu acho que alguém está com Vou dar continuidade, enfim. Dentro desse grupo de 22 indivíduos apresentaram cópias extra das cópias do gene da alfa-triptase, que é justamente esse TSP-AB1, que é justamente o nome do gene no cromossomo 16. Dando prosseguimento, né? Em termos de resultados, nós temos que eles foram apresentados em tabelas e classificados em diferentes distúrbios, esses distúrbios que eu relatei, para esses pacientes que apresentaram testes genéticos positivos. E justamente, né, realizando essa leitura da tabela, a gente tem a idade, né, no diagnóstico, no caso do paciente em termos de ano, o sexo da classificação. A gente vê uma prevalência importante em pacientes do sexo feminino. Um outro ponto importante também é a classificação em termos do código, né, para se possa achar o gene que é transcrito nas diferentes plataformas que tem informações genéticas, a informação desse gene, e justamente quando a gente tem esses 2 pontos na tabela e depois a gente tem esse código refere-se ao não padrão, né, de expressão desse gene. E aí a gente vai ter, então, nesse gene, uma deleção, né, de uma determinada proteína, e aí a gente também tem a descrição de que resíduo de aminoácido é essa proteína, e a partir daí a gente consegue encontrar justamente qual gene, qual a proteína associada e qual o distúrbio associado, que é o que está sistematizado dentro dessa tabela, com o resultado dos testes para todos os pacientes que foram extraídos, né, esses 47. Dentro dessa tabela, para distúrbios do trato esquelético, né, eu chamo a atenção para a síndrome de Loeys-Dietz, que foi justamente apresentada aqui do tipo 3, e foi apresentada para mais de um paciente, depois eu vou mostrar nas outras tabelas. A gente teve a presença também de síndrome de Lassen, de modo simultâneo. Esse HPP também refere-se à hipofosfatasia presente nesses pacientes e, né, no caso, esse diagnóstico associado presente. Isso é importante quando a gente pensa em
apresentação correlata, porque muitos dessas manifestações clínicas, uma vez que o diagnóstico é de base clínica, não se faz presente, né, não é perceptível nos estágios iniciais. E aí a gente tem, mais uma vez, os testes genéticos como parâmetros importantes para esses achados diagnósticos simultâneos. Dando prosseguimento aos outros grupos, quando a gente pensa em distúrbios neuromusculares, a gente tem aqui também a manifestação de outras patologias, como miotonia congênita, miopatia relacionada ao colágeno tipo 4, ou tipo 6, desculpa, transtorno do espectro relacionado ao pó. E aí temos, né, a disfagia orofaríngea e outras manifestações que vêm sendo relatadas na literatura, e o artigo menciona outros artigos que relatam esses casos, mostrando mais uma vez que existem outros parâmetros de investigação e outros protocolos de investigação que serão propostos a partir desses resultados. Em termos de anormalidades cromossômicas, também temos a síndrome de duplicação, que é justamente quando você tem uma determinada parte desse gene que é duplicado. A gente tem uma síndrome também da deleção, que é uma parte desse gene que ele vai ser deletado. A gente tem a síndrome de Turner, né, em mosaico presente, e a síndrome do triplo X, que é um achado extremamente curioso e interessante também para o caso desses pacientes. Ou seja, eles têm SEDH e têm síndrome do triplo X. Né? Tem um cromossomo X a mais. Ao invés de ser só XX, é XXX. Além disso, também temos, né, resultados para distúrbio do sistema imunológico. E aí a gente tem uma série de citocinas pró-inflamatórias envolvidas, né, correlatas a esse processo, e outras manifestações também que não eram esperadas encontrar, digamos assim, antes de serem feitos esses painéis diagnósticos, mostrando justamente a importância, mais uma vez, desses testes genéticos para que tenhamos encaminhamentos concomitantes à CDH para pacientes que possuam essa manifestação, e é uma parcela considerável, né, dentro desse ensaio que foi estudado, que foi utilizado. Em termos de discussão, a partir desses resultados que eu mencionei, a partir, né, da ideia das alterações, da discussão acerca do diagnóstico de CDH, inclusive entendendo a recorrência da CDH e a não raridade desse processo, e ainda assim com essa etiologia molecular indefinida, mesmo com toda essa discussão, mesmo com todas essas investigações voltadas para esse processo, a apresentação clínica ela continua sendo variável, o diagnóstico continua sendo difícil, e o envolvimento multissistêmico ele acaba sendo inespecífico, né? Eu mostrei diferentes parâmetros em termos de distúrbio, de diferentes ordens, sendo encontrados de modo concomitante. E a relação entre esses distúrbios acaba sendo um ponto também de discussão. Os critérios de 2017, eles mais uma vez são criticados no sentido de não termos orientações e informações tão claras a como fazer, né, essa exclusão em um ambiente clínico, como não considerar outras patologias concomitantes ao ambiente clínico. E dentro dessa análise, e é um resultado importante, é um resultado expressivo, é pensar que dentro de 178 pacientes que preencheram esses critérios, aproximadamente 1 em cada 4, que isso corresponde a 26,4%, eles tiveram diagnósticos adicionais ou alternativos, né, que podem ter sido ignorados quando não é feito o emprego dos testes genéticos, quando esses testes genéticos, de modo a se constituem enquanto parâmetro de exclusão de outros diagnósticos concomitantes, não é utilizado, né? Ele é subutilizado justamente a partir do argumento de que a etiologia molecular ela é desconhecida. Mais uma vez, reforçando essa importância. As manifestações multissistêmicas, elas são geralmente inespecíficas, né? Justamente por ser uma doença multifatorial, em vários casos, como discutimos, as várias formas de manifestação em termos de sintomatologia. Só que o objetivo dos testes genéticos não é avaliar diretamente a CDH e nem essas manifestações multissistêmicas, e sim de excluir diagnósticos alternativos. E esses diagnósticos alternativos, eles são importantes também.
E aí, por isso que eles não podem ser subutilizados, por isso que a gente tem que defender, né, no caso, posto pelo artigo, a utilização desses testes genéticos e fazer com que os planos de saúde, né, que negam cobertura na maior parte dos casos, incorporem também essa necessidade clínica, né, de lançar mão desses testes, que é um ponto muito também discutido, sobretudo pelos pacientes que estão dentro dessa condição. De modo mais fidedigno à tabela dos resultados, a gente também tem uma associação, né, em grupos de distúrbios de hipermobilidade, né, associado ao fenótipo compartilhado dentro do espectro dos distúrbios. Então, grupos ou associações entre CEDH e ordens de distúrbio a partir dessa tabela de genes. É feita essa correlação a partir do artigo. E na ordem dos distúrbios de tecido conjuntivo esquelético, esses distúrbios eles se apresentam de modo monogênico e é apresentada também uma frouxidão articular, de modo geral. E a partir desse histórico pessoal familiar, que é o que é feito, né, a partir da base clínica, a partir da coleta clínica, sugestivo dessas condições, como doença óstica, morte súbita cardíaca, deslocamento de retina, ceratocone, fragilidade óssea ou anomalias dentárias significativas, pontos já discutidos aqui no grupo, esses distúrbios eles precisam ser levados em consideração, né? Então, esses testes genéticos precisam ser levados em consideração enquanto parâmetro de estudo. Um outro ponto a ser levado em consideração são os distúrbios neuromusculares, que, por sua vez, possuem uma correlação também, uma interligação, e quando se considera, por exemplo, quando se observa uma frouxidão articular como uma manifestação primária ou secundária em distúrbios, por exemplo, homeopatias relacionadas aos genes, né, RYR1 e SFN1, que justamente estão associados a essas disfunções miopáticas, são genes associados a essas disfunções miopáticas, esses testes genéticos também são importantes em serem levados em consideração para uma avaliação neurológica, por exemplo. Essas miopatias, inclusive congênitas, elas possuem outras repercussões, não só neurológicas, mas também musculares, como a gente pensa na perda do tônus muscular em um paciente que tem essa condição. Então, são achados e pontos de coleta importantes que direcionam esse teste genético a partir do parâmetro clínico. Um terceiro ponto a ser levado em consideração também quando a gente pensa em anormalidades cromossômicas, é a frouxidão articular, que é uma característica conhecida, né, em muitas anormalidades. E aí a gente considera com a síndrome do triplo X, que eu mencionei lá na tabela, a deleção, que envolve justamente a perda da região do cromossomo 1q21.1, e a síndrome da microduplicação, que já envolve a duplicação de uma pequena região, né, do cromossomo também, em questão aí, 16p13.11. E, a partir daí, também o Colegiado Americano de Genética Médica e Genômica, reconhecida, recomenda o microarray cromossômico e testes genéticos abrangentes como primeira linha, quando você tem um atraso de deficiência intelectual, anomalias congênitas sendo apresentadas pelos pacientes. Esses testes eles também são indicados quando você tem uma progressão clínica do quadro. E aí, ainda que tenha sido feito o emprego de um tratamento, né, o tratamento padrão que deve ser empregado. Um quarto ponto levantado também são os distúrbios acerca dos distúrbios inflamatórios, que são as citocinas que eu falei, né, as citocinas pré-inflamatórias, interleucina 1-beta, interleucina 6, interleucina 8, elas podem comprometer justamente a integridade dos ligamentos nessas condições inflamatórias, que são é mais um ponto de observação e mais um ponto de direcionamento. E vários pacientes apresentaram justamente esses distúrbios inflamatórios imunológicos como uma imunodeficiência variável do tipo 2 e uma afotriptasemia hereditária, porque eles avaliaram os níveis séricos de triptase sérica basal. E nos pacientes que tiveram esses níveis séricos elevados, eles fizeram esse teste, né, genético para justamente avaliar o número de cópias do gene, que vai gerar a triptase sérica. No caso, a triptase, a alfa-triptase. E esse gene é o TPSA-B1. Dando prosseguimento. As manifestações, então, elas também podem ser de uma ordem extraarticular,
e também vimos discutindo isso, sobre distúrbios gastrointestinais funcionais, a POTS, mais uma vez, dor pélvica, disfunção psicológica, parâmetros, inclusive nutricionais, que não está descrito aqui, mas são pontos a serem levados em consideração. E esses sintomas, eles não são só observados na CDH, mas eles também possuem um principal parâmetro para que os pacientes busquem suporte, os pacientes sedianos busquem suporte, né? Quando esses distúrbios, eles se tornam proeminentes, sejam de ordem gastrointestinal, psicológica, eles vão buscar um suporte, e a partir da busca por esse suporte, chega-se ao diagnóstico. E então, pensando em todas essas possibilidades e repercussões a partir dos pacientes com CDH, a natureza dos critérios postos em 2017, mais uma vez, é posto enquanto um fator excludente, porque a gente não consegue contemplar todas essas manifestações a partir daqueles 3 critérios, muitas das vezes. Ou melhor dizendo, o direcionamento na prática clínica de como manejar essas outras repercussões não é tão bem posto, não é tão bem colocado, e por isso não é padronizado e nem utilizado. E a partir disso, constata-se que tem uma necessidade, né, de que novos critérios sejam debatidos, que esses critérios mais abrangentes sejam debatidos, justamente para considerar todo esse espectro de manifestações. E aí, pesquisas recentes, né, em termos de inovação, em termos de descobertas a partir delas, mais uma vez, o artigo ressalta sobre a fibronectina, enquanto a ferramenta potencial. No entanto, esses estudos, eles demandam investigações maiores, investigações longitudinais em termos de tempo também, para que uma utilidade diagnóstica seja melhor definida. Enquanto tudo isso está sendo investigado e discutido, mais uma vez, os testes genéticos, eles continuam enquanto a ferramenta essencial, enquanto elemento de refino mesmo, né? Enquanto elemento de aumentar a assertividade do diagnóstico associado a esses pacientes, evitando também as classificações errôneas, orientações equivocadas, e uma abordagem multidisciplinar muito defendida, adequada e coerente com o quadro dos pacientes que chegam, né, buscando suporte, buscando um auxílio, buscando o seu próprio diagnóstico, que é um ponto de incerteza grande em muitos casos, como muito discutido. O acompanhamento frequente desses pacientes é importante, e esse acompanhamento frequente, mais uma vez, ressalto multidisciplinar, né, considerando aí médicos também, dentistas, psicólogos, nutricionistas, e esses sintomas, eles são frequentemente eles são controláveis quando a gente tem uma intervenção adequada em tempo hábil. Por isso também que os testes genéticos se colocam enquanto ponto de importância, porque a gente consegue mapear algumas manifestações fenotípicas, antes mesmo de algumas manifestações fenotípicas, alguns distúrbios, né? E evita com isso a deterioração clínica, né? Ainda que o tratamento não seja ideal e etc. Mas, considerando todos esses pontos levantados, esse artigo também traz limitações, porque esse artigo ele foi feito em uma clínica especializada, então você tem aí um viés, né, de encaminhamento e seleção, porque os pacientes que vão buscar ali, eles têm alguma... justamente pensando na ideia da queixa, né? O que é que o paciente apresenta e como ele vai buscar, e por que ele vai buscar aquele suporte, considerando as repercussões. Então, tem um viés de seleção, justamente porque a probabilidade é elevada, né, potencialmente elevada, em termos de proporção de diagnósticos alternativos ou adicionais desses pacientes, porque é um ambulatório que lida com doença hereditária do tecido conjuntivo de modo geral. Os testes genéticos, eles não foram aplicados de maneira uniforme, justamente por uma questão de custo, isso foi detalhado na metodologia, porque foram feitas seleções a partir de alguns testes preliminares, e a partir desses testes preliminares, os pacientes foram encaminhados para testes genéticos específicos, e não pegou todo o grupo de pacientes e fez teste para todo mundo. E aí, algumas condições, elas podem ter passado, em termos de não detecção mesmo, ou porque não apresentou sintoma, ou porque a apresentação não era aquela típica,
ainda tem as limitações técnicas, né, de interpretação genética, porque embora tenha um amplo espectro de achados, né, e de utilizações de bases moleculares para esses diagnósticos e emprego dos testes genéticos, ainda há muito a se descobrir, ainda há muito a se investigar em termos de patologia, em avaliação justamente do impacto desses testes, da detecção desses testes, da detecção das variantes diversas. E isso vem sendo estudado e continua sendo estudado a nível de impacto clínico mesmo e a longo prazo. Então, tem uma limitação aí associada ao emprego das técnicas de escolha. Mas, com tudo isso, conclui-se, né, que os critérios eles revisados, né, em 2017, que elencou aqueles 3 critérios, e os biomarcadores, eles representam avanços significativos, embora hajam críticas, e o artigo reforça essas críticas a partir dos resultados obtidos. Ainda há muito a melhorar, ainda há muito a se investigar, ainda há muito a se validar em termos de pesquisa, e isso é concluído a partir do que foi encontrado, do que foi levantado pelo artigo. O diagnóstico de CDH, ele depende fortemente dessa avaliação clínica, uma exclusão cuidadosa e rigorosa, mas cuidadosa, de outras condições, justamente porque algumas manifestações elas vão se dar de modo a um longo prazo, né, em intervalo de tempo maior, e a partir daí já vai haver uma deterioração clínica. Então, esses testes genéticos, eles também entram enquanto um importante parâmetro, e um importante parâmetro a ser comparado no terceiro critério, né, dentro dos critérios elencados inicialmente. E é essencial também uma abordagem diagnóstica sistemática, baseada em evidências, justamente buscando correlacionar aqueles sintomas neurológicos, musculoesqueléticos, cardiovasculares, imunológicos também, e outros discutidos, significativos, para direcionar justamente o que vai se investigar, o que se vai buscar, né? A partir do que se espera encontrar, pode-se direcionar aquilo que se deseja, né? Buscar o que se deseja investigar. É aquele famoso saber o que está procurando. Isso é posto também dentro dos pontos de conclusão do artigo. Esses testes genéticos, eles abrangentes, né, acompanhados ao longo prazo, eles devem ser realizados quando indicados, né, não de modo aleatório, de modo sistemático, como eu já havia relatado. Esses testes eles também contribuem para futuras revisões de critério diagnóstico, porque à medida que novos ensaios forem sendo feitos a nível molecular, novas publicações forem fazendo, novas constatações a partir desses testes, dos resultados que eles nos trazem, podem ser feitas a nível de pesquisa e isso, consequentemente, reverberar em outros pontos. Uma abordagem também multidisciplinar é fundamental, como relatado, justamente para que tenhamos um cuidado adequado, um cuidado coordenado e personalizado, porque a partir dos dados obtidos é constatado que cada vez mais as manifestações elas são muito individuais, são muito singulares, elas precisam ter um olhar cuidadoso para que esses desfechos eles também possam se dar de uma forma mais cuidadosa ou da melhor forma possível, em diferentes condições. A pesquisa continua ainda, né, sobre a genética e a progressão clínica da CDH, e é crucial, né, o aprimoramento do diagnóstico, a orientação de terapias e melhora dos resultados a um longo prazo. Trago também as referências utilizadas, né, o artigo de escolha em questão, e é isso. Muito obrigado. Parabéns, Humberto. Apresentou aí para a gente esse artigo importante, né, que a gente precisa discutir essa questão, né, precisa ser destacado, né, na comunidade. E a gente passa, então, assim, a gente tem agora alguns minutos para a gente discutir essas questões com o Humberto, né? Estamos abertos, então, para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, pode sinalizar que a gente está em momento aberto para isso. Oi, Acácia, eu levantei a mão, acho que você não viu. Então, já que ninguém levantou, vou falar, tá bom? Tá bom, ficou difícil aqui para eu ver, mas pode falar. Pronto.
Então, bom, importantíssimo, adorei. Humberto, fantástico. Anotei uma opção de coisas aqui. E deixa eu ver se eu entendi direito. Até onde a gente sabe, e ele falou disso, né? Os testes genéticos hoje, isso é uma recomendação que às vezes os sedianos me perguntam, e eu sempre dou essa resposta, sobre fazer ou não o teste genético, eu sempre coloco isso que ele falou, né? Que se você tem um diagnóstico muito claro de CDH, mas tem alguns pontos que podem te incluir em algum dos outros 13 tipos. Então, por exemplo, a CDH e a sede clássica, tipo clássica não é nem a clássica, tipo clássica, tem a clássica e a tipo clássica. A tipo clássica, ela cruza muita coisa com a CDH, mas tem uns pontos diferenciais e tem um teste genético para isso. Então, quando a pessoa apresenta algum tipo de característica, a gente fala, não, faz até para excluir que você não tem sede tipo clássica ou os outros tipos lá, né? Mas, de fato, assim, esses testes ainda são muito caros, não é qualquer lugar que você consegue. Eu já tenho visto gente se queixando em São Paulo, em Brasília, então locais assim considerados de medicina de ponta, que tem mais acesso, um número maior de. São locais onde se concentra o maior número de profissionais de saúde, entre eles médicos geneticistas, que geralmente são os que acompanham isso. Mas o que eu estou vendo por esse trabalho foi isso que eu entendi, né? Eu até anotei aqui. Ele falou alguma hora, e aí eu não sei se eu entendi errado, fica a minha pergunta. Você disse, dos pacientes selecionados, ficou vendo então que alguns têm CDH e têm outras anomalias genéticas. Você falou isso ou eu entendi errado, Humberto? Isso, são concomitantes. Pronto. Aí eu lhe digo, acho muito improvável, e depois aí fica a pergunta para a Cássia também. O mais provável é que estas anomalias genéticas que essas pessoas têm, principalmente isso que bota duplicação de cromossomo, deleção de gene, etc., etc., que inclusive já tem, estão lá cadastradas no OMIM, né? Então já tem uma doença descrita, etc., etc. Acho mais provável que esse tipo de alteração genética que a pessoa já tem, ela acabe por simular um quadro muito parecido com o de CDH. E aí eu vou concordar com os autores, isso você frisou no final do trabalho, na discussão, que o fato de não se fazer, não, fechou o diagnóstico de CDH, não tem nenhum gene conhecido, então não vale a pena fazer teste genético. Eu entendo que, assim, mais uma das coisas boas, que ele pode dizer, das pessoas começarem a estudar CDH é justamente dar atenção para algumas outras patologias raras que não são síndrome de Ehlers-Danlos, mas que, como elas acabam dividindo aspectos muito parecidos, elas acabam hoje, como algumas pessoas já estão fazendo, já tem alguns locais no mundo onde já tem ambulatórios de CDH, de SED de um modo geral, alguns de CDH, que aí já esteja acontecendo o contrário, como aconteceu com a fibromialgia, por exemplo. Fibromialgia é uma outra entidade que a gente sabe que não tem diagnóstico genético bem fechado, mas se enquadra ali numa clínica, né, que diz, olha, se tivesse essa característica, a fibromialgia trata dessa forma. E, no final, há algum ganho, porque determinadas atitudes que as pessoas vão tomar, de mudanças de hábito de vida, que você também falou, mudança na nutrição, mudança na atividade física, etc., vão ajudar a pessoa, mesmo que ela não tenha CDH, porque aquela anomalia genética que ela tem acaba levando, de novo, a um quadro clínico parecido e, portanto, talvez o mesmo tipo de intervenção que você faz para CDH funcione para aquela outra pessoa, né? E fechar esse diagnóstico é uma coisa importante, porque me chamou a atenção, porque eu estou no grupo de pacientes, não só do nacional, como no local, que é aqui da Bahia, e eu vejo direto as pessoas dizendo assim, eu tenho CDH e tenho isso, síndrome disso, síndrome daquilo. Aí, e assim, umas coisas que eu nunca ouvi falar, e aí eu começo a pesquisar, e aí vou ver que é uma outra anomalia genética, que não tem nada a ver com aquilo. Às vezes não é, às vezes é só uma coisa
tipo um outro tipo de síndrome, mas que também está lá. Não foi identificado qual é a causa desse problema. E aí, nesses casos, onde a causa não é conhecida, é provável que aquela síndrome, na verdade, seja a síndrome de Ehlers-Danlos. Mas quando a gente tem uma anomalia genética que já está caracterizada, que é detectada, então eu tendo a acreditar que essa pessoa não tem síndrome de Ehlers-Danlos, ela tem um quadro clínico causado por essa anomalia que seja similar à CDH. O que é importante porque pode ser que em algum momento tenha alguma divergência e aí o tratamento que serve para síndrome de Ehlers-Danlos não vai servir para aquela pessoa. Então, nesse quadro aí que você mostrou, só para concluir, nesse quadro você mostrou que tinha essa diferença, eu vejo isso e vejo que isso seria aquilo que eles não estão conseguindo enquadrar na CDH e estão enquadrando no transtorno de espectro de hipermobilidade, porque várias questões podem levar a isso. Sai um artigo agora que eu compartilhei com vocês, professores, e com vocês, estudantes, que é falando sobre atividade na fáscia muscular. E esse cara levanta, esse grupo, né, levanta a suspeita que na CDH, que não tem diagnóstico molecular, talvez esteja associado justamente a isso. Eu estou até estudando ele para ver se eu uso ele na minha apresentação. O que você acha sobre isso, Acácia? Minha pergunta é: se você concorda comigo ou não? Você acha que é possível ter duas anomalias ou mais, né, genéticas? Porque também a gente tem desconfiado que a questão da CDH e a coisa da triptase é interessante, está muito mais associada a um padrão de expressão gênica mais diferenciado por sinalização. Então, se há uma anomalia genética, está associada a alguma questão de sinalização para expressar ou deixar de expressar determinadas proteínas. E o fato da triptase estar aumentada chama a atenção da gente, que é uma coisa que vem se suspeitando há tempo, porque a triptase é produto de mastócito. E mastócito a gente sabe que tem uma alta relação com a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. Ainda não se sabe exatamente o que, mas se sabe que boa parte, a maioria das pessoas que têm síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel também apresenta sintomas alérgicos que têm alguns sendo enquadrados como síndrome de ativação mastocitária, uma coisa que a gente vem discutindo muito aqui. Agora, para os outros casos, Cacás, onde se detectou uma diferença genética, deleção, disso, daquilo, você acredita que é possível ter uma anomalia genética que já causa distúrbios neuromusculares, hiperlaxidão, etc., ou você acha que são coisas diferentes? E aí eu quero ouvir sua opinião. Essa é a minha pergunta. Eu vou pedir a Humberto para ele voltar no slide para a gente ver aí, o slide que mostra a detecção de anormalidades cromossômicas, para a gente poder ter uma noção disso. O que acontece? Quando a gente fala de anomalias cromossômicas, né, ou coisas que conseguem ser vistas em, em, em exames que mostram, assim, áreas de um cromossomo, né, isso representa bilhões de pares de base, muitos pares de bases, né, de DNA, e pode conter naquela região, por exemplo, se é uma região que está duplicada, se é uma região que tem uma deleção, mesmo que seja uma microdeleção, essa região corresponde a vários pares de base, vários, que nessa região pode conter vários genes. Então, o que acontece quando a pessoa tem uma coisa assim mais macro nos cromossomos é que ela pode ter uma ausência de um conjunto de genes, né? Ou uma duplicação de um conjunto de genes. Então, se nesse conjunto tem genes que estão relacionados à hipermobilidade, ele vai junto com a galera, né? Então, nesse caso, o que é interessante para a gente da genética? Quando eu vi isso aí, né? É interessante a gente ter uma noção ali de localização de possíveis genes que estejam naquela região do cromossomo. Não necessariamente a
a doença em si vai, assim, são doenças diferentes, porque está havendo ali a pessoa está com uma síndrome relacionada a uma coisa bem grande, bem macro, nos cromossomos, né? Mas os genes que a gente está procurando para a SEDH, que pode acontecer na pessoa somente a deficiência nesse gene específico, ou num grupo menor de genes, aí pode estar justamente nessas regiões. Então, para a gente é interessante, por dois lados, esse resultado, né? Primeiro, para aquilo que a Astria falou, entender melhor a pessoa, que a pessoa pode ter uma hipermobilidade, não sei quantas mil outras coisas, que ela não mostraria, né, se não fosse lá ver a hipermobilidade de alguma forma, porque deslocou alguma coisa, e ver o restante da pessoa, né, se bem que é bem difícil uma pessoa sindrômica você não identificar, mas, em suma, a hipermobilidade e os outros sintomas associados de SEDH podem estar dentro de uma outra síndrome também. A pessoa pode ter a síndrome e esses sintomas. E isso está relacionado a esse gene ou esse grupo de genes que esteja nessa região do cromossomo. Então, para a gente é interessante que o paciente tenha esse atendimento, seja notado, né, que ele tem a síndrome e os sintomas de SEDH, mas para a gente da genética é interessante a gente prestar atenção nessas regiões do cromossomo e talvez buscar os genes ali. Então, a gente vê aqui, por exemplo, tem um cariótipo aqui, triplo X. Aí, gente, vamos dar uma olhada, será, o que é que tem no X que está ali a mais que está dando? Então, esses sintomas vão ser relacionados basicamente à expressão, realmente, porque tem algumas coisas que de duplicação, de excesso de genes, né? De deleção tem 3 ali com deleção e 4 com deleção. Então, a gente vai olhar, provavelmente vai ser olhado esses grupos de genes, mas não teve só esse tipo de sobreposição. Então, teve sobreposição com outras coisas que estavam passando, parecendo que fosse a SEDH, né? E aí, essa distinção com os testes genéticos é realmente uma coisa que dá uma grande vantagem fazer o teste genético. Você pode mostrar a outra tabela anterior, Humberto, para quem está discutindo, né? Então, a gente realmente gostaria, seria necessário, né, que tivesse mais testes genéticos sendo feitos. A questão toda, que a gente sabe muito bem, é que são caros, e quem vai pagar a conta desses testes genéticos, né? Então, quando a pessoa, o médico vai lá e diz, não, se você pudesse fazer esse teste, daria para a gente entender melhor a sua condição. É lógico que o paciente gostaria de fazer aquele exame, mas nem sempre vai ter disponível. A outra coisa que desanima um pouco também, não é só porque o paciente não pode pagar, é porque o resultado de um teste genético não é simplesmente dizer assim, pronto, agora você tem isso e nós vamos resolver sua situação. E nem sempre é assim. Às vezes, saber que tem uma outra condição torna o acompanhamento, assim, mais detalhado pelo médico, mas também faz aquela predição de que pode acontecer coisas piores do que sintomas que ele já está sentindo, né? Então, nem sempre é tão fácil isso, por isso que tem o aconselhamento genético, né? Mas é importante, do ponto de vista da saúde, se isso aí for facilitado para o paciente, né, esses testes se tornarem mais acessíveis, com certeza dá uma ferramenta para quem está cuidando deles, né, os médicos, resolverem algumas situações importantes. Fazer um acompanhamento mais direcionado, é o que a gente chama de medicina de precisão, né, que vocês estão fazendo aí. Então,
É nesse ponto de vista. Agora, para a gente que está estudando a genética, cada um desses genes que apareceu aqui, cada variante que apareceu, significa a gente olhar como um todo, assim, o que causa os sintomas do CDH? Qual é o comum? Será que a gente vai ter que fazer um score, uma pontuação de que se a pessoa tiver tais e tais mutações, né, ou tais e tais problemas nos seus genes. Aí, juntando esses problemas, que vai dar um score, uma pontuação, que vai dar a ela a condição da CDH, ou será que tem um, ou dois, ou três, assim, separadamente, cada indivíduo tendo um representante daquele gene, e isso vai causar o distúrbio todo, certo? Então, essas perguntas que a gente ainda está respondendo, né? Porque se a gente vê, tem alguns genes que se comportam assim, eles têm esse efeito alastrante, né? Então, defeitos no colágeno, como vocês estão vendo dos outros CDH, né? Então, colágeno tipo 1, né? Ou A1, ou A5. Então, cada um desses, o defeito desses causa um monte de complicação. Basta um defeito num gene. Mas, para algumas situações, o problema é aditivo. Então, você tem um pequeno defeito num gene, que tem um pequeno defeito no outro. E o que isso pode representar? Por exemplo, um pequeno defeito num gene vai resultar numa proteína que talvez não se liga bem a outra proteína que ela deveria se ligar. Que aí prejudica a outra que se ela não se ligou muito bem, a outra que ela iria trabalhar a partir daquela ali, não trabalha tão bem porque aquela não se ligou. Então, fica aquele efeito em cadeia, né? Efeito cascata. Então, nem sempre, assim, a ausência total da proteína. Às vezes a proteína está lá, mas ela, assim, tipo, não trabalha tão bem. Aí precisa de outra. E a outra também não trabalha tão bem. Então, a pessoa vai juntando adições aí de defeitos, né? Que é isso que a gente quer entender na CDH. Se é assim, por exemplo, a pessoa ter um acumulativo de variantes genéticas, né, que resultam nessa questão toda dos sintomas, ou se é um gene, individualmente a pessoa tem um gene e resulta naqueles problemas, e na população, cada um tem o seu gene defeituoso, tipo assim, né, tem um tanto de pessoas com CDH, mas vamos supor, a astria tem o defeito especificamente num gene, e a outra pessoa tem defeito no outro gene, mas os dois resultam mais ou menos nos mesmos sintomas. Então, essas questões estão todas permeando aí na genética, e a gente está buscando para ver como é que explica a CDH. E se a gente encontra como explica, a gente encontra como pode fazer intervenções, né? Futuras intervenções, que a gente sempre espera que, se essas intervenções genéticas, né, de correção de defeitos genéticos existirem para algumas doenças, por que não existir também para CDH, né? Então, aí vão ser as questões lá para frente, né? Mas não sei se eu falei o que Então, eu estava deixa eu pensando. tentar resumir. Você concorda que as pessoas que têm algumas alterações demonstradas, aí principalmente essas associadas a distúrbio neuromuscular e a doenças relacionadas ao colágeno, tecido conjuntivo, elas podem ser fator de exclusão de CDH e não de somar, dizer, você tem CDH e tem isso. E aí o que eu É, entendo do que você está me exclusão de dizendo, CDH, mas ela pode ter os sintomas que sobrepõem. isso. E aí eu entendo que assim, um estudo como esse, ele é super útil justamente para isso, né? Para você ver, quando dá defeito no, né, qual era o colágeno 6 nessa deleção, a pessoa desenvolve um quadro semelhante à síndrome de Ehlers-Danlos. E aí volta ao que eu estava dizendo anteriormente.
Aí, na minha cabeça, funcionaria dessa forma. Quais são os mecanismos de ativação deste gene, aí desse segundo paciente aí, de colágeno 6, tal, 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 como é que esse gene é ativado? Porque você falou, é certíssimo. Não é o fato, a gente já sabe hoje que aquele dogma da biologia central da biologia molecular caiu, que é um gene, uma proteína, a gente sabe que isso não é a realidade. A gente pode ter o gene e não necessariamente expressar ou expressar ele em quantidade suficiente para gerar esse ou aquele problema. E aí eu volto a dizer, se a gente descobre Um gene pode dar várias proteínas, um gene pode ter ficar um monte de silenciado a coisa. vida inteira. Um gene pode ficar silenciado. Você pode nascer e morrer com o gene silenciado, sem ele funcionar. Exatamente. Então, eu acho que isso daí ajuda a gente a dizer quais são os ativadores, mecanismos. Então, o que é que vai ativar este gene especificamente que foi encontrado alterado? Aí você vai chegar, é uma quinase que faz não sei o que lá, pega uma P53, pega uma proteína assim assado, que ativa, a outra que reprime, e vai ver da onde é a ativação. E na minha cabeça é isso. Quando a gente encontra essa similaridade de sintomas em alterações que existem e não encontra uma pessoa com Ehlers-Danlos, é porque a ativação daquele gene ela foi maior ou menor. E, mais uma coisa importantíssima, esse triplo X aí, esse triplo X, corrobora um outro achado que é um achado de prevalência. A gente sabe, a gente vive discutindo isso aqui, que 85%, às vezes 90% de estudos que são feitos de coorte com pacientes são mulheres. E aí a gente tem sempre discutido a questão da ação hormonal sobre isso. A ação hormonal, como a gente sabe, é de sinalização, e para mim é muito lógico que pessoas que têm um X a mais, no mínimo, vão ter uma ativação a mais de tudo que o X produz lá, certo? E aí corrobora essa questão que pode ser, né? A gente é XX, os homens são XY, então tendo um X a mais, o Mas a triplo gente X vai sempre dar dobra, diferente. você sabe que a gente esconde um X, né? Ele sempre fica dobradinho lá, inacessível, que é o chamado corpúsculo de Barr. Mas Sim. quando a pessoa tem 3X, aí essa formação do corpúsculo de Barr pode ser perturbada. E aí vem as questões E que se aí vai desenvolvem aí. ficar parecido com o síndrome de Ehlers-Danlos, porque assim, a pessoa tem alteração, tem algum tipo de alteração, mas pode estar associada a isso. E aí nessa sinalização, então assim, esses genes alterados, a gente pode ver quem é que está sinalizando para que esse gene seja expresso. E aí isso talvez leve, assim, da onde veio esse sinal e quem é que fez. E aí volta a suspeita em cima das células que atuam no sistema conjuntivo, no tecido conjuntivo, especificamente o mastócito. Pode não ser só o mastócito, mas, assim, tudo que a gente tem estudado, eu acho que roda, vira e mexe e cai lá no mastócito. E na ativação lá da remodelagem do tecido conjuntivo, eu acho que as pistas vão estar por aí. Mas enfim, deixa eu achar que a perguntar, ela está esperando. Eu não Eu não falo a estou noite vendo aqui inteira. quem está perguntando, me desculpem. É Esther e depois acho que é Marcos Lázaro. Esther primeiro. Eu vou te falando daqui, Cássia. É. Boa noite. Gostaria de parabenizar pela ótima apresentação, parabenizar o Humberto e a professora Cássia. Minha pergunta, acho que já acabou sendo até respondida, é muito parecida com a pergunta de Astria, mas é porque eu tinha lido uma vez estudando sobre as alterações ósseas na CDH que existe uma síndrome de sobreposição da osteogênese imperfeita com a sede. Aí, justamente, eu estava pensando se essa sobreposição poderia ocorrer com a sede H, mas pelo que eu entendi, não seria, né? Porque, pelo que eu li naquele artigo, ele falou de um caso em que houve essa sobreposição da osteogênese imperfeita com um paciente com a sede do tipo clássica. Humberto vai responder? Oi, eu estou aqui. Olha, eu não vi esse relato específico desse caso no escopo desse artigo, mas foram relatadas algumas manifestações, né? Osteomiarticulares, como havia mencionado. Eu não sei, a partir desse artigo, te dizer se é uma possibilidade, mas eu acredito que possa ser um ponto de investigação.
Assim, escrito lá No não tem. caso, é, no caso, Humberto, é porque quando você sabe exatamente qual é o gene que está com defeito, né? Qual a consequência dele, você caracteriza muito bem isso, quais são os sintomas, quais são as consequências, isso que tá, você enquadra em uma doença, né? E, no caso, em uma síndrome aí, né? E aí, osteogênese imperfeita já tem estudo, já se sabe o que é que está envolvido, tudo, então, é, você tem já uma caracterização. E aí, às vezes, assim, por achar que a pessoa tem uma síndrome de Ehlers-Danlos e falar assim, não precisa de teste genético, porque síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel não tem um gene conhecido, então, não sei o quê, e não faz o teste. Aí acaba não identificando a osteogênese imperfeita. Não sei se seria esse o caso, né? Lógico que isso aí seria uma criança, né? Porque se for mais velho com osteogênese imperfeita, já teria percebido com, com os vários outros sintomas, né? Mas, ou seja, cada doença, dependendo da época que a pessoa for fazer o diagnóstico, pode ter mais sobreposição de sintomas e você, se você determinar, fez ali, sei lá, o Bento e fez as outras coisas, né? E identificou que é síndrome de Ehlers-Danlos, aí você perde a possibilidade de diagnosticar uma outra coisa, porque você não fez o teste, porque síndrome de Ehlers-Danlos não tem um gene conhecido. Então, é essa discussão que o artigo traz que é importante. Que aí vocês que vão atender os pacientes, né, vão atender esses, e normalmente, como a pediatra falou na palestra, né, então, no comecinho ali, uma criança é muito mais, assim, tem que juntar muitas coisas, né, vai ser diferente depois que já está adulto. Então, na minha opinião, se eu tivesse, assim, tiver condições, tem que fazer o diagnóstico. E aí, vem a discussão, assim, do que os planos de saúde têm que disponibilizar e o que o SUS tem que disponibilizar. A gente, por exemplo, está com um projetinho aí da gente tentar fazer, estamos em andamento, o nosso teste diagnóstico mais barato possível, né? A gente está buscando aí as alternativas. Vamos ver, né? Muito obrigada. De modo a somar também, tá, eu lembrei do que o artigo relata também sobre a necessidade de mais investigações nesse sentido, né? Porque o grupo de estudo e a quantidade estudada para essa publicação não contemplou, né, todas as variáveis aí, em termos de idade, gênero e etc. É um recorte. Então, talvez um ensaio com pacientes pediátricos tenha outras informações importantes, né? Que nos leve a outras conclusões. É importante isso. Próximo agora aqui, né? Slide? Oi, amigos, boa noite, tudo bom? Assim, eu acho que, na realidade, e por tudo que eu já li, por tudo que eu já escutei, acho que talvez a gente esteja num caminho que não seja o caminho mais correto. Como ela é uma síndrome, ela nunca vai encontrar um gene. Vai encontrar, talvez, uma condição poligênica que tenha como desfechos alterações imunopatológicas associado à sede. Por quê? Eu acredito que com as técnicas moleculares que a gente já tem hoje, com os sequenciamentos, com os painéis, já teria uma condição tecnológica de identificar se fosse um gene. Então, eu não acredito que seja um gene responsável pela síndrome. Mas como ela é uma doença sindrômica, então ela deve ser uma condição poligênica que tenha múltiplos fatores envolvidos e que aí, tudo bem, aquilo que a Astria falou, eu acho que tem muito a ver. Eu ainda acredito que não seja só o mastócito, mas o mastócito como uma célula inflamatória do tecido conjuntivo.
ela é ativada e aí ela faz uma relação com os linfócitos ali de memória tecidual, que vai desencadear isso, porque eu estou querendo falar exatamente sobre isso. Minha próxima palestra esse ano vai ser sobre a inflamação crônica como desfecho dessas alterações. Porque aí o que eu vejo? Como os processos inflamatórios eles têm condições de alterar componentes gênicos, né? Inclusive a inflamação é uma das coisas que pode levar a processos neurodegenerativos, como, por exemplo, quando a gente pensa nas demências precoces, nas desestruturações, nas sarcopenias, no próprio câncer, né? Por desligamento dos mecanismos de controle gênico, aquilo que a Cássia falou faz muito sentido, no sentido que a gente deve ter uma ativação poligênica, esses genes devem desencadear, na realidade, respostas múltiplas que tem como alvo um grupo de proteínas, como eu falei, aonde o colágeno é a principal. Mas a gente tem outras proteínas de matriz extracelular que são alteradas e que precisariam estar perfeitas para que o colágeno funcionasse. Isso é muito evidente quando a gente vê aquelas alterações matriciais induzidas, por exemplo, pelas células neoplásicas. Elas precisam alterar o nicho de matriz para que elas possam se estabelecer, transmigrar, fazer formação de metástase e tudo isso. Então, o que é que eu acredito, ao meu ver? Existe um grupo de genes que estão associados a um grupo de proteínas da matriz extracelular que faz uma desestruturação em conjunto que tem como reflexo, claro, porque nos grupos biológicos a gente tem sempre uma proteína, né? Hoje mesmo eu estava dando aula para os meninos e resolvi fazer uma patologia diferente. Primeiro a gente vai estudar o grupo de doenças associados à proteína, porque a gente só tem 4 macromoléculas. Depois o grupo de doenças associados aos glicídios. Depois aos lipídios, depois os ácidos nucleicos. Para a gente sair daquele mecanismo de caixinha básico, né? Estuda inflamação, porque fica mais fácil o raciocínio clínico. Então, eu acho que a gente deveria montar, né, uma visão mais ou menos assim, de entender que a SED não vai ter um gene, né, como doença sindrômica, ele deve ter um conjunto de genes que estão associados, como a Cássia falou, a sinais e sintomas que venham ser desencadeados por desestruturação de proteínas, que são, na realidade, as moléculas que dão função ao organismo, né? Por quê? Os lipídios, eles têm funções estruturais, os lipídios, eles têm funções, por exemplo, reguladoras, mas eles não têm tantas funções desencadeadoras, como a gente tem as proteínas. Por exemplo, se eu tenho um erro em uma proteína Y, eu tenho o desenvolvimento de uma patologia X, né? Porque os desenvolvimentos e as funções teciduais, anatômicas, são proteicas. Por exemplo, eu sempre cito isso, né? Um erro na hemoglobina, você gera uma anemia. Um erro numa distrofina gera uma distrofia, né? As desestruturações das proteínas associadas ao neurônio geram as demências senis, mas também pode gerar dos corpos de Levy, que já são por proteínas beta-amiloides, e assim sucessivamente. Então, eu acho que a gente tem que começar a ter um olhar assim, em um conjunto poligênico, com estruturação multifatorial, que desencadeie, por exemplo, a perfis patológicos diferentes. E aí, claro, esses perfis patológicos, eles vão estar dentro de nichos diferentes, né, que é aquilo que a Astria falou, então pode ser que tenha pessoas que desenvolvam mais aspectos relacionados ao processo osteomuscular, tem indivíduos que tenham ali uma suscetibilidade, porque aí já vem a questão poligênica, mas a suscetibilidade talvez àquele grupo fisiológico. Entende? Eu penso nesse sentido, assim. Possa ser também que eu esteja errado, mas eu vejo mais assim, né? A gente está vendo assim, o desenrolar dos artigos e a gente está vendo que o grupo de cientistas, não é só você que está pensando assim, o grupo de cientistas que está olhando para os genes e os seus resultados, né, tá vendo dessa forma, está procurando dessa forma, porque já tem um tempo atrás procurando um gene único e não encontrando. Então, os novos artigos a gente vê, assim,
artigos envolvendo proteômica, vários ao mesmo tempo, variantes várias ao mesmo tempo, mas ainda não fechou, né? Então, essa questão, assim, de ir para, assim, do modelo que explica, né? O que precisaria de ter de defeito, né? Seria um somatório, estariam todos no mesmo lugar, por isso que esse interesse aí das síndromes e tal, não sei o quê, estariam todos no mesmo lugar, seria tipo assim, microdeleções, né? Seriam, não necessariamente todos no mesmo lugar, mas um com relação com o outro, porque é o mesmo caminho fisiológico, né? Sei lá, Mas a você mesma consegue compreender, amigo? rota, né? Então, Você consegue- essas coisas, elas Quem estão pode nesse fazer caminho isso? mesmo. Eu acho que vai fechar para isso. Eu não consigo, por esse tudo que eu já li, eu não consigo ver um gene sendo responsável por tantas alterações, ainda mais que são 13 perfis diferentes, entendeu? É. Não, Mas eu mas acho assim, que nas essa... outras síndromes, você vê, por exemplo, síndrome de Marfan. Aí você tem um gene que dá a síndrome de Marfan, certo? Então, por isso que todo mundo foi por esse caminho. E aí você vê sede clássica, sede... Então, você vê, assim, a unidade, a pessoa, né? Ela tem aquele defeito. Tem outra pessoa com o defeito no outro gene que dá os sintomas parecidos, mas são genes que os seus produtos, né, as proteínas ou seus RNAs, estão numa mesma rota metabólica. Sim, Então, deu um defeito um pouco antes, o defeito é um pouco depois, ali na rota metabólica, e aí acaba resultando na mesma síndrome, sede sim. vascular, né, por exemplo. Mas Eu esse não acho que caminho já foi é percorrido muito para simbólico. o CDH e não está se achando, assim, de ser um gene único. Eu acho que E não aí, tem. toda hora alguém acha um, aí acha outro, mas há uma possibilidade grande de ser um somatório. É isso, para mim, eu vejo dessa forma, com integração, inclusive, de rotas metabólicas, entende? Porque, por Sim, exemplo, quando a gente pensa no ciclo do ácido cítrico e na cadeia respiratória, é um conjunto de genes com rotas metabólicas que se convergem, mas é um conjunto de genes ali. Entende? mas assim, se você olhar para o ciclo, você vai ver, se a pessoa tiver um defeito numa das enzimas que codifica, ou num dos genes que codifica para uma Não das enzimas, é isso, afeta mas a não é, rota toda. é isso, mas não é um Mas gene. outra pessoa pode ter defeito na outra enzima, que também afeta a rota. E Mas a é isso outra que pessoa pode ter defeito acontece. na outra enzima. Mas é isso que acontece na sede. Você tem uma hipermobilidade como rota central, e aí você tem desencadeamentos por suscetibilidades com alterações em outros sistemas. Então, por exemplo, tem gente que tem sede, mas, por exemplo, tem essa hipermobilidade, mas tem ação mais gastrointestinal. Tem gente que tem Isso, ação vasculatória. Entende que aí já vem a suscetibilidade desse grupo de genes. Entendeu? com certeza. Eu acho que é mais ou menos por aí, como você falou logo no início, né? Agora, um gene só, pelo menos eu, assim, por tudo que eu já li, assim, por tudo que eu vejo das interações patológicas, né? Eu não acredito, porque é muito quando a gente pensa assim, pelo menos eu, né? Eu não consigo ver, mas É. também eu não sou, eu já até já fui, né? Porque eu fiz bacharelado em genética, especialização em biologia celular, mas já tem um tempo assim, né? Eu estudava aqueles microRNAs, RNAs de interferência, como aquilo poderia fazer as atividades epigenéticas, tudo isso, mas já tem um tempo até que eu não me debruço mais nisso. Depois eu fiquei mais na imuno mesmo, na patologia, mas assim, eu não consigo ver, mas vamos lá, vamos ver para frente aí, né? O importante é que Vamos a ver, gente porque luta. é, o bom é assim, se a gente for surpreendido por uma coisa assim que depois dê um resultado bom para o paciente, tudo bem, Isso. né? Mas assim, o caminho eu acho que vai ser por aí mesmo, vai ser mais de um gênio. Eu também É, acho que não vai ser.
Na imuno é muito assim, né? Por exemplo, a formação dos anticorpos, ela é por uma diversidade gênica que a gente chama, né, de VDRL, aquele gene. Ela é Quase uma análise multilocal, tudo isso. combinatória, né? E essa volta, amanhã tem semana pedagógica, né, chefa? Olha só, deixa aí que a gente ainda está gravando. Sobre isso, vou voltar a insistir. Eu sei que a Cássia tá voltada, óbvio, para estudos mais de genômica, de genoma completo, etc., de busca de gente, mas assim, ela pode até me corrigir, eu não tenho acompanhado nada, eu não sou da área de biologia molecular, eu sou da área de bioquímica estrutural, então eu estudo proteínas e estudo essa parte toda metabólica, etc. Mas até onde eu sei, o teste genético, ele não é caro só para o paciente. O teste genético, ele é caro para laboratório. Eu vejo a Cássia suando, às vezes, para conseguir um primer, né, um kit para ver um gene, etc. Então, estudos onde você possa pegar vários pacientes e fazer, tipo, genoma completo e avaliar esse genoma completo, eu acho que ainda são raros. E tem a questão do foco. Então, como os outros 13 subtipos de Ehlers-Danlos se achou gene ligado, e a gente sabe, doenças monogênicas geram problemas, dependendo da proteína afetada, geram problemas sistêmicos, nada impede que seja o caso da CDH, certo? Então, não necessariamente precisa ser poligênico, né? Pode ser, como eu falei, volto a dizer, alguma coisa associada à sinalização. E aí eu vou relembrar a história do diabetes mellitus, né? Ali não é uma questão, quer dizer, não sei, talvez seja, mas genética. Mas o fato, assim, faltou insulina. Insulina é um sinalizador. E aí você tem o cara com catarata, você tem o cara com polineuropatia, você tem o cara com problema de coagulação, aí você começa a ter uma série de coisas, por quê? Todas essas coisas estão envolvidas na sinalização por insulina ou no seu contra-hormônio, vamos chamar assim, que é glucagon. Quando você tira a insulina da jogada, fica só o glucagon atuando. E aí ele faz o que ele tem que fazer, sinaliza tudo que é relacionado a glucagon. E, por sua vez, a insulina não sinaliza aquilo tudo que ela tinha que fazer. E aí a gente tem, como é o caso da diabetes mellitus, vários sistemas afetados ao mesmo tempo. E eu acredito fortemente que esse seja o caso da síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel e que ainda não se encontrou porque estão olhando para o lugar errado. A maioria das pesquisas em cima de genômica está indo em cima de colágeno, está indo em cima de elastina, de fibronectina, né? Proteínas de matriz, então alguma coisa que esteja ali ou associada a processamento de tecido conjuntivo, metaloproteinases, qual foi aquela outra? A outra de transporte de colágeno, mas está todo mundo olhando ali para colágeno, para elastina, tecido conjuntivo, mas não sei o quanto tem de estudo, por exemplo, genético, para ver padrão de expressão de mastócito. E aí, tipo, proteômica, quanto tem de proteômica de mastócito nos pacientes com Ehlers-Danlos? Eu não sei, já tem estudo assim? Eu não parei para olhar para isso, porque eu não estou focada nisso. Eu tenho essa suspeita, para mim, como paciente, eu acho que devia ser por aí. Não cheguei lá, né? Mas, se faz uma proteômica, e aí, assim, pode fazer genômica também, mas faz proteômica de mastócito em diferentes pessoas com diagnóstico clínico de CDH, será que a gente não vai encontrar isso? A Cássia mesmo já mostrou um trabalho, quando ela deu a palestra lá atrás, mostrando um padrão de expressão super diferente em pessoas que tinham Ehlers-Danlos hipermóvel e pessoas que não tinham. Então, ali está muito claro que é isso. Se eu mandar fazer uma coisa e o outro mandar fazer outra, esses corpos vão funcionar diferente. É por isso que eu chamo de corpo divergente. Então, volta o paralelo com a insulina. Se eu não sinalizo para a insulina e sinalizo só para glucagon, o meu corpo vai fazer uma coisa que a maioria das pessoas não faz. E aí eu vou ter problemas. No caso do Ehlers-Danlos, eu acho que seja alguma coisa semelhante. Eu sinalizo, vamos remodelar aqui o tecido. Você aqui, eu vou cortar aqui, vou fazer mais colagem vai ser mais curto. E estou sinalizando tudo errado, vai dar tudo errado. E aí a gente vê aquela repercussão na parte histológica, que é bem clara, na microscopia eletrônica é bem clara. A gente tem problemas de localização de colágeno. Esse colágeno, às vezes é mais grosso, às vezes é mais fino. Está sempre desarrumado e
isso que também não tem se olhado na parte proteica, as proteínas, como você bem falou, Lázaro, de conexão, laminina, fibronectina, aquela outra que está envolvida com dermatite atópica, filagrina. Como é que está isso? E tudo isso, para fazer essa organização, basta uma sinalização errada e tudo vai por água abaixo. Porque é assim que funciona. E por isso que eu estou falando. O quanto já se investigou nessa questão. Então, quando a gente olha para esses genes aí, que estão alterados, e vê, olha, o colágeno 6, tararé, tem uma deleção tal, tá, o que que essa deleção faz? Foi como ou essa mutação faz? A Cássia falou, super expressa, é uma coisa. Não expressa, expressa a proteína, mas ela sai completamente sem atividade, ou a atividade dela é parcial, pá, beleza. Então, essa atividade, aí sabendo disso, você fala, bom, se essa atividade, sei lá, foi deletada, aí a gente viu essa repercussão, tipo, aí a pessoa ficou mais elástica porque essa proteína estava envolvida na articulação e gerou isso, isso e isso. Mas, então, é isso que eu estou entendendo. Essa resposta gênica aí alterada para essas pessoas indica o que elas têm, que não é síndrome de Ehlers-Danlos, na minha cabeça, mas dá uma diretriz para a gente para ver, essa proteína super expressa vai dar isso, porque aqui não está dizendo se é isso. Só falou que tem uma mutação. Então, se eu tenho uma mutação de glicina por glutamina, o que isso vai dar? Era no sítio ativo? Era no sítio de ligação? Aumentou a atividade? Diminuiu a atividade dessa proteína? Não sabemos. Só o gene não nos diz nada a respeito disso. Se o gene fez com que a proteína fosse expressa, mas toda ela não funciona mais, beleza. Aí a gente tem já uma diretriz para isso, para ver, para investigar exatamente onde isso começou. A gente está indo de trás para frente. E aí eu acho que quando a gente começar, que eu digo assim, a comunidade acadêmica mundial, a gente vai chegar nesse ponto de sinalização, que ainda tem um ponto que você levantou muito bem levantado, Lázaro. Processos inflamatórios têm uma participação absurda, e você sabe disso, dos eicosanoides, que são todos lipídicos. Né? Então, se a sinalização está envolvida exatamente nisso, né? Se a alteração genética está envolvida em COX-1, em COX-2 ou qualquer uma das outras lá, essas sinalizações por eicosanoides, elas vão mediar dor, inflamação e alergias, que são as 3 coisas presentes na maioria das pessoas com CDH. Alguém está investigando, então, como é que está essa produção? Qual é o gene? Foi lá no gene que está associado à sinalização para a produção de eicosanoides, e isso está igual em todas as células? Pode ser aí. Então, o foco que a pessoa vai dar na sua pesquisa, porque ela tem, mesmo nos países muito desenvolvidos, ela tem uma limitação financeira para estudo, pode ser o fator que não tenha sido chegado a esse gene, porque estão olhando para o lado errado, entende? É igual quando você tem um antolho aqui, você está olhando só aqui, você fala, realmente, não tem nada. Mas as coisas estão acontecendo aqui atrás e você não virou para trás. Então, volto, e estou falando com a Cássia porque ela está investigando isso, volto a dizer, eu acho que para fazer esse negócio de 3 para frente tem que buscar isso. Eu já falei isso com o Humberto, já falei até com a Mariana, que são os alunos dela. Falei, tem que saber, não adianta dizer o gene está alterado. O gene está alterado e causou o quê? A proteína aumentou a expressão, diminuiu a expressão, ficou 5%, 10%, 20%. E é bom, porque esse trabalho é ótimo, porque ele já diz, tá lá no homim. Então, essa doença, essa alteração já está caracterizada. A pessoa está lá. Quem nunca conheceu, para os alunos que não sabem, o MIM é um banco de dados que fala de herança mendeliana e tal, e tem todas as alterações. Então, você bota lá qual é a alteração, ele vai te dar informação sobre o gene. Se você quiser, você entra no GenBank, vai olhar todas as informações moleculares sobre isso, e tem tem até inclusive uma parte para paciente. O que aquilo reverbera? Vai aumentar a expressão, isso aí que eu estou falando. E isso vai dar como consequência isso, aquilo outro. Entendeu? Então, a Cássia, se eu fosse você, eu ia nisso e começava a pedir aos meninos para ver esse trabalho de proteômica, justamente para ver padrão de expressão. Porque, de novo, se descobrir o que é que está fazendo com que haja uma expressão diferenciada, é o quê? Alguém sinalizou e esse foi fazer isso, esse foi fazer aquilo. Então, o que está diferente aqui? É sinalização. Eu não acho que seja assim, entendeu? Aumentou. Por que vai aumentar Na mais um e não verdade, vai aumentar o outro? no caso eu acho que os cientistas estão indo para isso já, né? Agora eu, como pesquisadora, cientista, né?
eu estou formando o grupo e a gente está indo nesse caminho, mas a gente vai um pouco, assim, se capacitando, né? Então, eu tenho já um grupo de estudantes que está indo para esse caminho de estudar o efeito de uma mutação no gene, o que ele vai causar na proteína, como é que ela vai ficar em termos estruturais. Então, isso eu estou acompanhando para várias proteínas de doenças genéticas, e agora está entrando a SED, né? E Perfeito. o outro grupo, a gente avalia efeito da mutação. Então, por todos esses programas computacionais que a gente tem, tal, não sei o quê, se ela faz eleição, se faz isso, faz aquilo, qual a contribuição no geral e contribuição nessa interação com outras proteínas, tal, tal, tal. Então, esse é um outro estudo. Mas no caso da CDH, as meninas que entraram aí, né, a Casa Mariana, então ela está entendendo primeiro quem são as variantes, né? A gente está planejando esse teste diagnóstico e a partir do momento que a gente tiver isso estabelecido aí na UNEB, então quando vocês chegarem lá com as amostras para a gente, né? Lá no ano que vem, né? Que a gente conseguiu dinheiro para fazer projeto, tal, não sei o quê. Então, a gente vai conseguir fazer alguma coisa pensando nisso. Mas a gente segue olhando para as proteínas, sim, esse é o objetivo final. Mariana foi citada e ela quer falar. Tá esperando aqui a gente parar de falar. Fala, Mariana. Não, eu só queria fazer uma contribuição. Assim, primeiro eu queria parabenizar o Humberto. Acho que foi muito bom a forma como ele apresentou, muito didático. Eu sei que não é um tema fácil de se apresentar, então parabéns, Humberto. E queria complementar a fala da professora Astria, a fala final, que eu não discordo de completamente nada, porque, como a Pró falou, né, a gente está estudando as variantes e já tem algumas variantes descritas. Por exemplo, a síndrome de Ehlers-Danlos vascular, ela é apenas um gene que condiciona toda a clínica. Então, a gente tem a mutação no colágeno 3A1, que vai reduzir a quantidade de colágeno tipo 3 e vai afetar tanto a iniciação quanto a montagem das fibrilas de colágeno. E aí, como a Pró falou, né? Tem uma desestabilização dessas moléculas e, a partir dessa desestabilização, acredita-se que seja também por sinalização. Mas aí, isso apenas em um gene vai levar a toda uma manifestação sistêmica, sobretudo no sistema cardiovascular, com uma frouxidão das artérias, com a ruptura arterial, fístulas e afins. Então, assim, eu realmente concordo com a Proastria quando ela fala que há esse processo de sinalização e de não quer dizer que seja vários genes que condicionem uma condição, né? Porque a gente já tem isso descrito na literatura. E outra coisa que eu acho importante ressaltar é que assim, né, o professor Lázaro citou que ele acredita que estejam olhando para o lugar errado e tal. Mas como o próprio artigo trouxe, e isso já foi visto também, converso sempre com o Esté sobre isso, que também é estudante aqui do projeto, tem uma limitação muito grande nesses estudos. Justamente porque, nesse artigo, Humberto trouxe, é uma clínica especializada, o N é muito pequeno, acaba se enviesando, a amostra é muito pequena, e que a gente estudando para fazer o painel genético, a gente está enfrentando essas dificuldades. Por exemplo, existem muitas variantes, mas quando você vai ver, nenhuma delas os pesquisadores têm de fato certeza. Então, vamos ver os microRNAs, que é o que está no boom agora, né? A moda, assim. Esses microRNAs. Mas aí eu vou analisar, aí um pesquisador faz com um N muito pequeno, e aí o próprio pesquisador depois fala que aquela pesquisa, ela não foi segura, não trouxe evidências por conta do N. E existem outros fatores, como o próprio custo. Por exemplo, hoje em dia, em os planos de saúde, muitos dos planos não cobrem genoma. Aqui em Salvador mesmo, eu só conheço público que faz o Hospital das Clínicas, porque lá tem um ambulatório especialista em genética. Então, assim, é muito complicado você pegar uma condição dessa
e tentar achar um determinante. Claro, existem vários determinantes, como a gente viu naquele grupo de pesquisadores italianos, que eles mostram várias disfunções em várias proteínas. Então, assim, é complexo você falar que é simples, assim, sabe? Achar, porque é algo muito que envolve muita coisa, sabe? Então, eu só queria complementar isso e, mais uma vez, parabenizar o Humberto. Pronto, Cássia. Acho que Bem, Mariana era a última. Mariana, obrigada. Tamo junta. Mariana e Humberto, por favor, continue vendo aqui as vossas sessões. Lembrando que vocês não estão dispensados, né? Mas não estão obrigados. Mas eu gostaria muito que vocês viessem contribuir, porque essa parte genética vai nos ajudar muito. E eu, junto com a Cássia, eu quero pegar as proteínas, entendeu? Então, eu quero entender as proteínas, eu quero ver o resultado. Mas não quero saber de proteína que não está envolvido. Então, esse afunilamento é importante até para a gente fazer esse estudo agora separado. Então, minha ideia mais para o futuro, na parte de pesquisa, é essa proteína aparece tudo quanto é estudo. Então, pronto, vou pegar um aluno para estudar essa proteína. O que tem dessa proteína? Tanto em parte laboratorial quanto em parte de busca de informação. Essa questão do olhar a gente tem muito, e isso é uma coisa que vocês devem aprender como estudantes. Quando a gente vai ficando especialista numa área, a gente vai afunilando, 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 e quando a gente olha, a gente está estudando uma proteína só. E tem gente, muita gente, que não faz o caminho de volta, isso que eu falei de trás para frente. Então, tipo, ver a repercussão, essa proteína aumentou, diminuiu, a estrutura mudou, blá, blá, blá. Beleza, então tem alguma coisa errada. Mas e aí? Faz o caminho de volta. E esse grupo, ele está muito multidisciplinar. E essa é a grande riqueza que a gente conseguiu. Então vai ter gente estudando toda a parte. Por exemplo, Esther, mesmo que foi citada aqui, está trabalhando com Renata, que é a parte endócrina, que é a parte de sinalização. Então, qualquer achado clínico que ela ache, que ela encontre lá, vai fazer avaliação hormonal, vai avaliação de glicemia, de lipidemia, já vai dar pistas para a gente também. Somado o que a casa está fazendo, somado o que os meninos estão fazendo, Everton, Lázaro e Felipe, a gente vai conseguir ter um quadro muito mais amplo do que aquela pessoa que está olhando um gene, uma proteína, porque ela não tem essa dimensão total. E a gente precisa disso para poder compreender o que está acontecendo e trazer melhoria para a vida da gente sediando, né? Assim espero. Que não seja a minha, que pelo menos seja dos meus filhos e enfim, dos filhos dos filhos. Certo? enfim, não é, Astria? Hoje, dia 18 de agosto, né? Discutimos aqui Bota o último slide para calorosamente, né, finalização. esse artigo. E agora, né, nós agradecemos a presença de todos e agradecemos a Humberto por ter apresentado esse artigo hoje. E lembrando que nossas sessões científicas estão disponíveis no YouTube. Para maiores informações sobre a sede, vocês devem seguir, se quiserem, os nossos perfis nas redes sociais. Temos o Instagram, Facebook, Threads e nossas divulgações pelo podcast em nossa página. Agradecemos a todos e boa noite.